Boa tarde. Vamos estudar mais um autor que compõe a bibliografia do edital do concurso para professor da Prefeitura de Carapicuíba, tá? Aí, conforme a bibliografia, vocês têm a Josete Jolibert. Na verdade, são 2 livros que tem na bibliografia de vocês, da mesma autora, tá? Um é sobre a criança leitora e o outro é a criança produtora de textos, tá? Então, um em seguida do outro que nós vamos estudar no dia de hoje. Vamos lá. O livro da Jolibert, Formando Crianças Leitoras, volume 1, ok? Vamos lá. Bem sugestivo a capa do livro, né? Vamos lá. Jolibert, Formando Crianças Leitoras. Então, na parte 1 do livro, Formando Crianças Leitoras, a primeira parte do livro, ela traz o seguinte, que o livro, ele é dividido em 9 capítulos, né? E ela vai, dentro dos capítulos, ela vai dando progressivas, né, orientações de como fazer com que essas crianças se tornem leitoras. Leitoras no sentido de também conhecer vários gêneros textuais. Então, as crianças precisam chegar ao ponto de saber diferenciar também os gêneros textuais. O que elas estão lendo é uma história em quadrinhos, o que elas estão lendo é um poema, é uma fábula, é um conto, então, assim, dar desde pequenas, né, elas terem esse contato. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Então, a primeira parte do livro dela é dividida em 9 capítulos, onde são discutidas formas de amplas inserções da criança no mundo da leitura. Então, inserir a criança no mundo da leitura, mesmo que essa criança ainda não seja alfabetizada, tá? Porque não podemos esquecer que as crianças podem fazer leituras de histórias através das imagens, tá? Então, quando fala que a criança precisa entrar neste mundo da leitura, não necessariamente elas vão estar alfabetizadas, mas elas precisam ter o contato com o livro, contato com o gibi, né? Para que elas entendam que depois que elas aprenderem a ler e escrever, isso vai fazer parte da vida delas também, ok? São trabalhadas ideias relativas às atitudes do professor que podem despertar o interesse da criança pela leitura. Então, ela joga, né? A Jolibert, ela também joga essa responsabilidade para os professores, né? Em casa, os pais podem orientar, podem incentivar que ela tenha contato, né, com o mundo da leitura, porém, né, na escola o professor vai fazer este trabalho de despertar o interesse. De que forma? A partir do momento que o professor faz leituras cotidianas, frequentes para a criança, seja diárias, seja semanais, seja quinzenais, isso vai despertar o interesse da criança e sempre modificando os gêneros textuais, ok? Bem como ajudá-la a desenvolver essa prática. Vamos lá. No capítulo 1, então, as orientações do trabalho. Então, o que a Jolibert nos traz? Crianças ativas e não crianças passivas. Então, crianças ativas seriam a palavra-chave, né, e não passivas, ok? Crianças ativas no meio que elas gerenciam, ou seja, elas têm que estar por dentro, né, do mundo da leitura. Para que elas vão precisar utilizar, ok? Aprendizado e ensino, discute-se a passividade da criança na escola, ou seja, o quanto lhe é ensinado pelo professor e o pouco que ela aprende por si só. Por que é colocado como algo negativo a passividade? Porque a criança, ela deve ser o quê? Ativa. O professor vai despertar o interesse para, depois que elas sejam instigadas, motivadas, despertam interesse, elas vão procurar sempre estar em contato com o mundo da leitura, sempre o contato com o livro, né? Então,
qual é a crítica aqui neste item? As crianças passivas, elas vão aprender pouco, porque elas não vão estar interessadas, né? Por isso que eles colocam como atitude correta a criança ativa, ok? Ensinar é ajudar alguém no seu próprio processo de aprendizagem. Então, isso para o professor, né? Então, o professor ele vai ser o mediador do conhecimento, ele vai ensinar o seu aluno neste processo de aprendizagem, porque é o aluno que vai construir o próprio conhecimento, já foi falado, né? O professor só vai orientar, mediar. Ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito, não passar pelos estágios da decifração letra por letra, e nem da oralização, grupo respiratório por grupo respiratório. Então, o que a Joliberte vai trazer aqui é que ler é muito mais do que letras, né? Do que você respirar para ler aquelas letras ou aquelas sílabas, ok? É muito mais do que isso, ok? Por quê? Ela vai ler, ela vai interpretar, vai chegar depois o momento dela produzir o texto, isso vai fazer parte da vida dela, é a função social da leitura e da escrita, né? No caso, o letramento também vai entrar. Então, a leitura tem que ter um sentido para a criança, um significado para a criança. Por que eu estou aprendendo isso? Ok? Diferentes estratégias de leitura são importantes. Para cada coisa que se vai ler, usa-se um método diferente de leitura. Então, por exemplo, você vai ler quando você lê um conto, por exemplo, a leitura de um conto, ela é diferente da leitura, por exemplo, de um poema. É diferente. A estrutura da história é diferente, né? A estrutura de como se escreve é diferente. Então, vai utilizar várias estratégias de leitura, né? Então, por exemplo, o poema você lê declamando, é uma forma diferente. Então, a criança também vai chegar um momento que vai sentir essa diferença. Nas páginas finais deste capítulo, são propostas algumas atividades para que o professor se avalie como leitor. Então, para o professor fazer com que os seus alunos sejam ativos na leitura, o professor também deve ser um professor ativo, né? O professor tem que ser leitor. Porque como que ele vai fazer com que os seus alunos gostem de ler se ele mesmo não gosta de ler? Por isso a importância de estar sempre lendo para os seus alunos. Seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente, não importa. Sempre estar lendo e modificando os gêneros textuais também. É de extrema importância. No capítulo 2, o tema Vida Cooperativa e Pedagogia de Projetos. Vejam, aí já entra a importância dos projetos, né, de fazer projetos entra a leitura também. Então vamos lá. Nos projetos, nessa vida cooperativa ou pedagogia de projetos. Aula cooperativa. O que eles esperam que seja uma aula cooperativa. Professor e aluno, ambos se ajudam, certo? Então, interação máxima, professor-aluno, aluno-professor. Tem que haver esse diálogo, tem que haver essa cooperação para que o ensino, a aprendizagem aconteça, para que a aprendizagem se torne significativa de fato, né? Efetivamente. Também é importante a pedagogia de projetos. A criança é agente do seu aprendizado. Se a criança é agente do seu aprendizado, então quando o professor for elaborar um projeto, ter a ideia de um projeto, ele não vai fazer para a criança, ele vai fazer junto com a criança. Ele vai fazer a pesquisa do que as crianças gostam, do que elas querem, o que de fato interessa, tá? Então, e as crianças no projeto, elas colocam a mão na massa, né? Então, se torna algo ativo e não passivo, ok? E a elaboração dos projetos de ensino junto aos alunos, né? Junto, já tinha falado, junto com os seus alunos, não para os alunos, mas junto com eles, tá bom? Porque eles vão se sentir importante peça-chave de todo o processo. No capítulo 3, então a gente pode aí na elaboração de projetos
envolver vários tipos de leitura no projeto, né? Tem professoras que fazem projetos maravilhosos aí, envolvendo leitura, contos. Então, naquele mês é o projeto de contos, aí vai mudando os contos, né? No outro bimestre é o projeto fábula, no outro é o projeto lenda, no outro é o projeto poema. Então, é muito interessante, tá? E as crianças vão escolhendo os temas, é muito bacana. Capítulo 3. Quais as situações de leitura? Quais os textos? Quais as formas de escritos? Então, vejam o que a Juliberte nos traz. Não há um momento de leitura na classe, lê-se o tempo todo. Então, para a Juliberte, não tem que ter um momento específico. É sempre que houver a necessidade de leitura, mas não pode deixar de ler, né? Então, não precisa ser necessariamente só na hora da entrada, só na hora da saída, só no meio da aula. Não, todo momento é momento de fazer leitura, ok? Conforme a autora. Não se lê para aprender a ler, mas sim por interesse imediato, interesse por algum motivo, por algum assunto, né? Então, a Juliberte nos traz que não tem sentido ler por ler. Lê a página para a professora, a página 2, lê aí para a professora. Então, ela fala que tem que ler, tem, mas não tem um sentido só ler por ler. Tem que ter um significado, um sentido para eles. Por que eu estou lendo? Você está contando a história para a sala inteira, né? Tem que ter um motivo. Leitura usada no dia a dia, diversos tipos de texto, diversos modos de ler, tá? Então, ensinar as crianças as entonações na hora de leitura, né? Se é um diálogo, né? Se é a fala de alguém dentro da leitura, se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é uma afirmativa, se é uma negativa, ok? Tem vários tipos, né? Várias formas de projetar a leitura. Ela fala que isso é muito importante, tá? Vamos lá. No capítulo 4, o que ela nos traz? O que é questionar um texto para construir seu sentido ao invés de decifrá-lo? Questionar um texto é saber interpretá-lo totalmente, né? Para que aquele texto nos serve? Qual é a mensagem que aquele texto nos passa, né? E não ler letra por letra. É isso que ela quer dizer. Não ler letra por letra, mas entender o sentido daquele texto, tá? Construção de um sentido para o texto ao invés de mera decifração. Ou seja, só ler por ler. Lê aí a palavra bou, né? Banana. Só ler por ler. Não, mas o sentido do texto, o que o texto nos traz. O que eles entenderam do texto. A criança começa a ler sozinha. Deve-se utilizar e desenvolver as competências que ela constrói sozinha e não o contrariar. Deixa ela ler à vontade, deixa ela construir as competências dela pouco a pouco, sem forçar, né? Procurar textos que sejam atraentes para as crianças. Então, levar, né? Textos publicitários, jornaizinhos, temas relativos àquela faixa etária, senão não vai despertar o interesse. Elas adoram histórias em quadrinhos, né? Elas adoram gibi, histórias em quadrinhos, é interessante para elas. A criança investiga o texto antes de ler. Então, conforme a Juliberte, antes da criança ler, ela pega o texto e dá uma observada para ver se vai despertar o interesse dela. Então, a partir do momento que ela pegou um texto, não viu nenhuma imagem atrativa para ela, aí já começa ela não se interessar pelo livro. Porque tem que despertar. O assunto tem que vir de encontro com o interesse dela. As imagens têm que vir despertando esse interesse, tá? Então, a criança investiga o texto, sim, antes de ler. De onde ele veio, quem trouxe, tudo, né? Criança é criança, ok? No capítulo 5, os apoios à leitura e as atividades de sistematização. Não se ensina a criança a ler, ela se ensina. Porque o professor vai ser o mediador. É ela que vai despertar o interesse dela e vai embora. Você vai mediar ali o processo. O apoio na compreensão imediata,
na elucidação de estratégias, né? E na elaboração e utilização de instrumentos de referência. Tá faltando um acentinho aqui, hein? Referência. Certo? Então, a criança, conforme a Joliberti, ela não se ensina a criança a ler, ela se ensina através da mediação, da motivação do professor. No capítulo 6, ela traz a respeito dos livros, multiplicar e diversificar os encontros. Então, veja, o canto da leitura, muitos professores já fazem esse cantinho da leitura, fazer uma mini biblioteca dentro da sala de aula, né? Uns falam mini biblioteca, que não deixa de ser, né? O cantinho da leitura, para que os alunos possam, né? Ir lá, escolher seu livro à vontade, né? Se apropriar do livro, do canto da leitura, bibliotecas, exposição, venda de livros, ateliês de leitura. Então, tudo isso vai fazer com que desperte o interesse da criança. Colocar vários livros de vários gêneros, várias imagens para despertar isso daí. Então, conforme a Joliberti, é de extrema importância ter esse cantinho da leitura, apesar que assim, a hora da leitura para ela é qualquer horário, tá? Não tem esse negócio, tem que ser na entrada, na saída, não, qualquer tempo é tempo de leitura, tá? Porém, para despertar esse envolvimento com a leitura, se faz necessário, conforme a autora, de cantinhos de leitura, né? Tem até aquela ciranda do livro, que a criança leva um livro para casa, né? Se for só de imagem para ela verificar, ou leva para o pai ou a mãe ler para ela traz a história, conta para a sala. Então isso daí também é bem interessante, ok? Está de acordo com a Joliberti. No capítulo 7, produção de escritos, estímulo à produção da escrita, o escrever para comunicar, o de histórias ou poemas inventados. Então, que até vai ser esse capítulo 7, continuação do próximo livro dela, tá? Ela cita neste livro a importância da leitura aí, né? De formar crianças leitoras, porém, esse capítulo 7 já é o início aí do próximo livro dela, tá? Então, conforme a Joliberti, além a leitura, a produção, né? A produção de escrita faz parte da leitura, porque ela está escrevendo, ela está produzindo, ao mesmo tempo ela vai ler aquilo que ela produziu, tá? Então, a escrita por uma produção, escrever para se comunicar, por um bilhete para a mãe, uma lista que ela vai entregar, um bilhetinho para o amigo, né? Então, fazer com que ela produza mesmo, seguindo sua faixa etária, né? Seu tempo, sua faixa etária. E histórias ou poemas inventados. Então, vai chegar o momento que essa produção vai ter um efetivo sentido, um efetivo significado, que a criança vai passar a escrever as próprias histórias, né? Inventadas ou dela, ela vai escrever espontaneamente, tá? Ela vai querer se colocar. Até mesmo inventar poemas. Depois que ela tiver aprendido, já tiver no estágio, ela mesma pode criar rimas. Poemas não necessariamente tem rimas, mas as crianças adoram essa parte, né? Capítulo 8. Avaliação. Quais as competências construídas pelas crianças? Então, vai chegar um momento que o professor precisa avaliar quais as competências construídas por essas crianças, até onde elas conseguiram chegar nessa escrita, nessa produção, quais as competências que ela teve que utilizar para chegar. É a avaliação que o professor deve fazer, para ver se a sala de aula, né, conseguiu chegar no objetivo, que é ter essa competência pela leitura, pela escrita, né? Avaliação contínua. Então, é necessário ter uma avaliação contínua durante todo o processo. Então, não é só avaliar no final de tudo, é durante o processo, até onde a criança já conseguiu chegar, ok? O aprendizado da leitura é um processo, por isso que nós falamos
avaliação contínua, avaliação processual, porque é um processo e tem de ser avaliado como tal, tá? Então, o que ela progrediu, até onde ela já consegue alcançar. Observações nas avaliações, localização de indícios e verificação de hipóteses. No capítulo 9, que essa primeira parte é dividida em 9 capítulos, esse é o último da primeira parte. Os pais e o aprendizado da leitura dos seus filhos. É de extrema importância a importância que os pais dão à leitura em casa. O aluno levou um livro para casa, leia o livro para ele, né? Conte a história para que ele repasse essa história na sala de aula, para que ele veja a importância, que ele vai chegar um momento que ele mesmo vai ler a história, né? E vai poder ler para os seus pais, enfim. Métodos antigos e métodos modernos. Veja, o que significa os métodos antigos e métodos modernos? Então, assim, os pais também vão precisar entender que na verdade, assim, eles tiveram os métodos na época que eles estudaram, porém nós temos também os métodos modernos. Os pais precisam incentivar os filhos que tem todos os tipos de métodos, são válidos, né? São importantes. É claro que tem coisas mais modernas, mas os antigos também estão aí, ok? Pais compreensivos, parceiros, informados. Então, o pai precisa também, assim como o professor, os pais também precisam estar atualizados, acompanhar essa nova geração, né? Cobrança de uma leitura precoce. O que acontece? Os pais devem entender a partir de quando a criança vai ser alfabetizada, a partir de quando a criança vai ser cobrada da leitura. Até então, ela vai ler por imagens, né? Ou alguém vai ler para ela, porque ela não vai ler se ela ainda não é alfabetizada. Então, os pais não podem ter essa cobrança precoce, de leitura precoce, porque elas não atingiram ainda a idade, a faixa etária correta para ser cobrada uma leitura, né? Então, os pais precisam entender e os professores precisam ter essa conversa aberta aí com os pais. Ah, mas por que você não lê? Vai ler pro pai, não sei. Tem a idade certa para isso. Então, o pai vai cobrar uma criança de leitura no infantil, por exemplo? Não pode, né? Na educação infantil, não. No início do primeiro ano, também não. Vai começar o processo de alfabetização, tá? Então, precisa os pais terem uma parceria muito grande com a escola. Vamos lá. Na parte 2 do livro, formando crianças leitoras de textos. Então, já vai aumentar um pouquinho os textos, né? Porque tem a parte dos alunos, já passou da fase de alfabetização, que eram só palavrinhas, tal, agora eles serão leitores de textos pequenos, começa com textos pequenos e vai aumentando a dificuldade, o tamanho, né? Esta parte é dividida, palavrinha tá errada, dividida, ok? Deixa eu salvar aqui para não perder nada. Esta parte é dividida em 6 capítulos. Essa segunda parte é dividida em 6 capítulos. Assim como a primeira parte, discute também a inserção das crianças na compreensão de textos, no entendimento de sua forma estrutural, na compreensão da elaboração de textos. Então, assim, é uma continuidade, tá? Os capítulos, gente. Então, o que a Joliberti quer dizer é que não adianta só a criança ler, aprendeu a ler, né? Ser leitora nesse sentido. Ela tem que interpretar o texto, né? Terminou de ler, tem que entender qual a mensagem do texto, que o texto passou, tá? Então, é nesse sentido que ela vai ser uma criança leitora, ela entender o que está sendo lido ou o que ela está lendo, tá? Esse entendimento. De uma forma estrutural, compreensão na elaboração de textos. Também são discutidas as atitudes do professor no processo de aplicação das atividades, bem como a avaliação destas e o papel desenvolvido pelos demais órgãos e pessoas presentes no processo de aprendizagem da criança. O que a Joliberti vai nos trazer aqui?
Primeiro, sobre o professor. O professor precisa estar ciente que tipo de atividade para a faixa etária que ele está, que ele vai aplicar essa parte de interpretação de texto, de leitura, né? Então, o professor precisa estar por dentro, né, desse processo para aplicar atividades certas às crianças. E avaliar se foi atingido esse objetivo. Lembrando que a avaliação ela é contínua, né? Vai acompanhar todo o processo da criança. E depois, quando a Jolibert fala, né, do papel dos demais órgãos, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que vão vir as avaliações externas, principalmente a cobrança de vários gêneros textuais. Então, nas próprias provinhas, Provinha Brasil, por exemplo, vem lá vários textos, né? Gêneros textuais diferentes. Então, vem uma estrofe, vem um poeminha, vem um conto, né? Vários, e todos eles para serem interpretados, tá? Então, também vai ser cobrado de órgãos externos, não só dentro da escola, mas vai ser cobrado de outra forma, né? Essa compreensão de textos aí. Vamos lá. Opa. Ah, tá. É a continuação aqui. Aqui, gente, passa do 9 e vai pro 10, tá? O 10 já faz parte do capítulo 2, mas é uma sequência, tudo bem? Não importa os números dos capítulos, e sim no contexto geral que a Jolibert quer passar. Vamos lá. Nessa parte, as competências construídas no ciclo de aprendizagens fundamentais, tá? Então, quais, dentro dessa aprendizagem leitora, quais seriam as competências? Então, a Jolibert, ela aborda 3 competências, né, que devem ser desenvolvidas nessas crianças dentro desse ciclo, ok? Nós temos as competências culturais, competências mentais e competências linguísticas. Então, o professor deve despertar esses 3 tipos de competências para que a criança realmente seja um aluno ativo e que ele tenha todos os processos construídos, né? O processo de leitura, o processo de escolha do seu livro, o processo de escolha do seu gênero textual, o processo de interpretar o texto. Então, estão dentro dessas 3 competências que eu vou trazer agora. Então, as competências culturais. Conhecer os locais onde se possa encontrar material de leitura de determinada origem, como documentos oficiais, por exemplo. Identificar através da estrutura do texto sua origem, por exemplo, a forma em que se apresenta manuscrita ou impresso. Então, é uma competência que eles consideram cultural. Você mostrar para o seu aluno, por exemplo, textos antigos, que fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, a carta, Pero Vaz de Caminha, a carta que ele escreveu para Pedro Álvares Cabral lá. É um manuscrito antigo e faz parte da nossa cultura. Então, seria uma competência cultural. Eles identificarem que aquele tipo de texto é diferente do atual. Faz parte da nossa história, mas é diferente do nosso hoje, né? Se a gente fosse escrever, não usaríamos a formalidade daquela época, né? E sim outras. Desculpa. Competências mentais. A construção através da inteligência, por exemplo, comparar, reproduzir, entre outros. Então, as competências mentais vai ser utilizada através da inteligência da criança para que ele possa fazer comparações. Olha, esse texto é diferente desse, a estrutura é diferente dessa. Então, ele vai, por exemplo, fazer comparações. Olha, esse texto aqui, por exemplo, a fábula que traz uma mensagem no final é diferente do conto que não traz essa mensagem. A estrutura também é diferente de um poema, enfim. Além de comparar, ele também vai poder reproduzir, ok?
e as competências linguísticas da língua, né? Sendo estas as mais trabalhadas nos próximos capítulos e que se encontram em 7 parâmetros ou níveis, ok? Então, o professor deve, né, trabalhar os 3 tipos de competências com seu aluno: competências culturais, competências mentais, competências linguísticas. Deixa eu colocar aqui para ficar igual, ficar tudo maiúsculo aqui também, seguir um padrão aí, ok? Então, essas 3 competências o professor vai trabalhar. Veja, noções de contexto, então no geral, tá? Dentro das linguísticas, tudo que nos próximos capítulos serão trabalhados. Noções de contexto, como chegou o texto até o leitor, a origem do texto, a autoria do texto. Então, assim, quando for ler para o aluno ou o próprio aluno fazer a leitura de um texto, sempre estar trabalhando quem é o autor do texto, quem escreveu aquele livro, né? De quem é a autoria, o nome, o título do livro, o nome do livro, então trabalhar toda aquela parte. Parâmetros de comunicação, o emissor, o destinatário, o objetivo do texto, tipo de texto, podendo ser um cartaz, uma carta, uma receita, entre outros. Até o próprio aluno vai identificar a diferença. A superestrutura que se manifesta sob a forma de organização espacial e lógica do texto. A linguística textual dos enunciados, como, por exemplo, as pessoas que aparecem no texto, o tempo, lugares, suas marcas, dos substitutos, como, por exemplo, primeiro, Pedro, depois ele, dos conectores, como, por exemplo, e, assim, do semântico, as redes de ensino, da pontuação do texto. Enfim, quando vai trabalhar um texto, dentro do texto nós verificamos várias situações, onde acontece a história, em que tempo acontece a história, a pontuação, os conectivos, se tem coerência o texto, enfim, o vocabulário. Então, trabalhar um texto não é simplesmente só eles interpretarem o texto, mas vai ter muita coisa para se trabalhar dentro do texto. Então, através de um texto, verbais, espaço, tempo, semântica, prefixo, sufixo, sendo para toda esta gama linguística aí para o seu aluno. Então, não é de questionamento de textos. Neste capítulo, há uma orientação ao professor de como indica a leitura repetitiva do texto para sua compreensão. Ou seja, o professor deve instruir os alunos a interpretar o texto de maneira autônoma. Um trabalho de interpretação em grupo, tá? Então, assim, encontrar a resposta de maneira autônoma. 12. Indicação ao professor, com exemplos de tipos de texto. Receita, nos 7 parâmetros citados no capítulo 10. Sendo aplicado para toda sala. Seguem-se, é difícil, né? É um trabalho que é um trabalho de formiguinha. Seguem-se abaixo alguns exemplos de como avaliar as estruturas da frase, o vocabulário que utilizamos que compõe uma receita, a silhueta do texto, a linguística que está sendo utilizada, a frase como de texto, né? É algo que você pode avaliar, fazendo novas avaliações, novas cobranças, novos objetivos. Exemplos de tipos de exercício de reforço e o que deve ser avaliado neste. Então, numa atividade de reforço, por exemplo, dentro de um texto, você pode acrescentar lá, encontrar erros ortográficos, e elas vão identificar o erro para você, né? Isso é muito produtivo. Então, veja. O professor deve aplicar novamente as indicações do capítulo 12, mas desta vez individualmente a cada aluno. Capítulo 15. Quais as modalidades de avaliação das competências do leitor? Propostos. Então vamos lá. Cada criança deve se autoavaliar, relacionando o seu desempenho com o de seus colegas, e ao que ainda deve ser aprendido nos processos de aprendizagem sucessor. O professor também deve se autoavaliar, né? Avaliar o seu desempenho junto e em relação aos seus alunos nesse processo. Então,
vai avaliar as crianças, assim como vai se autoavaliar e os próprios alunos vão se avaliar. Vejam que é todo tipo de avaliação. Aluno se avalia, professor se avalia, professor avalia aluno e tudo. Os pais também devem entrar no processo, fazer essa avaliação, não o processo da criança na aquisição da leitura e produção textual, ok? Como ajudaram, né? Como ajudaram ou não ajudaram. Então, o sentido é assim, eu contribuí para que meu filho chegasse a tal competência? Avaliar o auxílio vindo do bairro, município, ministério, secretaria, enfim, todos os tipos aí de avaliação, ok? E aqui nós finalizamos mais uma autora, que é a Jolie Bert, né? Que nos trouxe aí sobre formando crianças leitoras, tá? Todo o processo aí é importante.